Gomes e Valneide, né? E aí, todas as vezes que eu penso no ministério pastoral, eu sinto um pouco de emoção, porque eu conheci os dois lados da moeda, né? Como filha de pastor, alguém que acompanha o ministério do seu pai, né? E hoje, como esposa de pastor, alguém que acompanha o ministério do esposo. Então, o que eu vim trazer para nós aqui hoje, na manhã de hoje, foi algo que eu entendo que Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Não é novidade a gente dizer que todos nós estamos vivendo um período de aflições, né? Isso não é novidade para ninguém. O mundo todo está aflito, ansioso, sem saber o que vai acontecer, como vai ser o nosso futuro, né? Pessoas estão morrendo, as nossas igrejas estão sofrendo, os pastores também estão sofrendo. E é interessante, pastores, que vocês, pastores, sempre estão se dirigindo às famílias, né? Senhor, intercedendo pelas famílias para que o Senhor conforte, para que o Senhor console, para que o Senhor abra portas de emprego. Quando, muitas vezes, vocês mesmos, pastores, estão também sofrendo, né? Estão também de luto. Alguns pastores perderam familiares, perderam amigos, perderam muitas ovelhas, né? Tem igrejas aí que já se perdeu o número de quantidade de pessoas que vieram a óbito por conta de toda essa situação mundial que nós temos vivido de pandemia. Então, os pastores, vocês também estão na linha de frente. Não são apenas os profissionais da área de saúde, as pessoas que estão na rua. Os pastores também estão na linha de frente, sofrendo os danos dessa pandemia. E quando isso tudo começou a acontecer, eu acredito que muitos de nós colocamos as mãos na cabeça e pensamos, meu Deus, e agora? Como é que eu vou atender a minha igreja? Como é que eu vou falar com os membros? Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não posso sair de casa, se eu não posso dar um abraço, eu não posso estar perto, olhar no olho. Então, isso tudo acontece também com o pastor. E aí os pastores tiveram que se reinventar. Muitos que tinham dificuldade com tecnologia agora têm que aprender, né? Agora tem que achar uma forma de se comunicar, de ligar, enfim, né? O pastor também está vivendo um momento de aflição. E é interessante que ontem eu estava conversando com o Emble e ele me levou a uma reflexão muito interessante. É o seguinte, o pastor, ele está presente na vida ele é, como é que eu posso dizer, ele poderia ser a segunda pessoa, figura mais importante na vida das pessoas. Por quê? Quando uma criança nasce, estou falando no meio cristão, né, no meio evangélico, quando a criança nasce, a gente leva a criança para a igreja para a criança seja apresentada pelo pastor. A criança cresce, vira um adolescente, um junior, não sei, aceita Jesus através de quem? Muitas vezes da mensagem empregada pelo pastor. Depois a criança quer batizar. Quem batiza? O pastor. A criança cresce, né, vira um adulto, noiva, quem vai aconselhar? O pastor. Depois casa, quem está presente? O pastor. E assim o ciclo se repete novamente. E até nos cultos fúnebres, quem está lá? O pastor. Então, o pastor tem essa figura essencial, de representação essencial na sociedade. Então, meus irmãos pastores, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito conhecido nosso, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos de 16 a 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quantos de vocês já pregaram várias e várias vezes, né, a partir desse texto? E aí, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições sobre as aflições. Como eu disse a princípio, nós estamos vivendo, sim, um momento conturbado, um momento de aflições. E essas aflições que nós temos vivido, esse momento difícil, são nada mais, nada menos do que também
uma grande oportunidade de nós tirarmos lições para as nossas vidas e aprendermos. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês está lá no versículo 16, quando o texto diz assim, quando o apóstolo Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. O apóstolo Paulo está escrevendo essas cartas para a igreja de Coríntios, igreja a qual ele implantou, né, a qual ele regou, né, ministrou a palavra e lá nasceu uma igreja. Então, ele está aí reproduzindo orientações que seria uma educação EAD, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. O apóstolo Paulo orientava a igreja de Coríntios através de quê? De cartas. Hoje nós temos alimentado as nossas igrejas através da internet e das redes sociais. E o que é interessante aqui no versículo 16 é que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus irmãos, não desanimamos. Então, a primeira lição que nós podemos aprender a partir das aflições é que as aflições nos ensinam que nós não devemos desanimar. E aqui, essa colocação desanimar, essa palavra no original, ela quer dizer não perder a coragem, né? Não deixar de prosseguir, não ter medo, ou seja, não desanimemos. Quando nós olhamos todo o cenário atual, toda a situação global, minha gente, é realmente desmotivador, é desanimador. Quando a gente liga o noticiário, é quase impossível a nossa alma não ficar aflita. No entanto, o texto sagrado diz, através do apóstolo Paulo, que nós não devemos desanimar. Muitos de vocês, muitos pastores estão desgastados emocionalmente, fisicamente, porque toda essa situação tem gerado realmente um desgaste, um desdobramento de muitos de vocês. Muitos estão trabalhando, estão se desgastando muito mais agora do que quando estavam presencialmente com seus membros, porque gera toda uma situação, toda uma dificuldade de comunicação, enfim. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui é que nós não devemos desanimar. E o texto prossegue dizendo assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse homem exterior que o apóstolo Paulo está falando aqui é o nosso corpo, é a nossa matéria, é isso aqui que é palpável, é o nosso corpo, é a nossa humanidade. Então, ele está dizendo que se corrompa, o nosso corpo vai se degradar, nós vamos envelhecer e nós vamos morrer, isso é fato. A ciência não conseguiu criar nada que nos impedisse de morrer, né? E nem vai, porque nós somos seres finitos. Deus nos criou essa matéria para que ela viesse a acabar. Então, Paulo está dizendo assim, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que a minha matéria esteja cansada, esteja desgastada, contudo, o nosso homem interior, ele se renova. E o que é interior aqui nesse texto? É aquilo que nos é eterno. O que é eterno? É a nossa alma. Eu não estou querendo aqui ensinar para vocês, pastores, não, porque eu sei que vocês estão cansados de saber dessas coisas. Eu estou aqui só querendo relembrar a vocês que nós não devemos desanimar, né? Ainda que o nosso homem exterior, que o nosso corpo esteja cansado, nós não devemos desanimar, porque o Senhor, ele nos renova, ele nos dá ânimo e ele nos encoraja. E nós precisamos buscar no Senhor essa coragem, né? É difícil muitas vezes para o pastor colocar isso em prática. Mas o pastor, ele precisa animar o seu povo. Por mais que ele esteja cansado, triste, preocupado, ainda assim ele precisa animar o seu rebanho, precisa continuar conduzindo o seu rebanho. Então, não é fácil estar animado, não desanimar numa situação onde tudo está nos provocando certo desânimo. Então, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz, que o nosso corpo, ele se degrada, ele se cansa, em especial quando nós o dedicamos a serviço do reino de Deus. Mas o nosso homem interior, que é a nossa parte que é eterna, que é a nossa alma, ela se renova. Então, a primeira lição que nós aprendemos com as aflições, a partir desse texto, é que nós não devemos desanimar. Deus vai nos dar o renovo. Quando tudo isso passar, meus irmãos, nós vamos olhar para esse período e nós vamos dizer: Deus nos sustentou, Deus nos deu o renovo. É assim que eu quero, é assim que eu quero crer, é assim que nós precisamos continuar crendo. Não devemos desanimar em minhas aflições. O homem exterior se corrompe, mas aquilo que é eterno, isso se renova. A segunda coisa que eu queria destacar está lá no versículo 17, quando diz assim:
que as nossas aflições, elas são leves e momentâneas. É até complicado, no cenário que a gente tem vivido hoje, dizer que as nossas aflições são leves. A gente olha para o mundo, quantas e quantas mortes já não são registradas. A gente olha para as nossas igrejas, quantos irmãos estão desmotivados, quantos de nós também não estamos tristes e sem muita perspectiva. No entanto, o texto sagrado diz que as nossas tribulações, que as nossas aflições, elas são leves. Mas quando o apóstolo Paulo diz que elas são leves, é porque o apóstolo Paulo está comparando as nossas aflições àquilo que é muito maior, muito mais excelente do que as nossas aflições, que é justamente a glória de Deus. E é interessante, é como se a gente fizesse uma comparação. Se a gente colocasse numa balança as nossas aflições e a glória de Deus, com certeza a glória de Deus estaria aqui no nível mais elevado. Ou seja, tudo isso aqui, todo esse plano, todas as aflições, todas as dificuldades que nós temos passado, não se comparam com a glória de Deus que nós veremos, com o que há de vir. Nada disso se compara. Então, nós precisamos relembrar isso e colocar isso em prática nas nossas vidas. Guardar isso nos nossos corações. As aflições, elas são complicadas, elas são difíceis, mas elas também nos fazem crescer. E se nós olharmos muito mais para a glória de Deus do que para as tribulações, para os momentos difíceis, com certeza a nossa caminhada se tornará mais leve. Então, a primeira lição nos ensina que nós não devemos desanimar as aflições. E a segunda nos diz que as aflições, elas são leves se comparadas à glória de Deus. E o texto continua dizendo que elas também são momentâneas, elas são passageiras. Tudo passa. Nós repetimos isso o tempo todo nos púlpitos para os nossos irmãos, e nós precisamos ter isso como verdade absoluta. Tudo passa, tudo isso aqui vai passar, toda a humanidade vai acabar, todas essas aflições vão também ter um fim. Tudo passa, tudo é momentâneo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto que as nossas tribulações, as nossas aflições, elas são leves e momentâneas, elas são passageiras. E elas produzem em nós um peso de glória. E esse peso de glória é justamente quando a gente coloca na balança aquilo que é a nossa aflição e aquilo que é a glória de Deus, nós vamos perceber que a glória de Deus é muito mais pesada, é muito maior, é muito mais excelente do que as nossas aflições ou qualquer dificuldade que nós tenhamos passado. Toda miséria que nós temos visto neste mundo será coberta pela glória do nosso Deus que está por vir. Então, é nisso que nós precisamos continuar crendo, pastores, e é isso que nós precisamos continuar, que vocês precisam continuar ensinando. E já para finalizar, no versículo 18, o texto vai dizer que nós precisamos olhar para as coisas que são eternas. A primeira lição, nós não devemos desanimar. A segunda lição, as tribulações, as aflições, elas são leves e momentâneas. E a terceira lição é que nós precisamos continuar olhando para aquilo que é eterno, para as coisas que se não veem. E aquilo que é eterno é justamente a glória de Deus, é a eternidade, a nossa alma é eterna. E é isso que nós precisamos prezar. Nós precisamos fazer como o salmista, olhar para os montes de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Então, aquilo que é eterno, isso pode nos dar esperança. Isso vai continuar nos dando esperança. Então, pastores, que nós possamos prosseguir olhando para o alto, olhando para cima, olhando para Deus e motivando as suas ovelhas a continuar olhando para Deus. Muito é cobrado dos pastores, muito é esperado dos pastores. No entanto, os pastores são seres humanos. Vocês sabem muito bem disso, que têm almas e que têm pecados como qualquer um outro. E que muitas vezes também ficam aflitos e ficam desesperançados. Mas Deus deu a vocês uma missão que é muito excelente, que é de ensinar, que é de conduzir o povo até o caminho da salvação. Então, que Deus possa fortalecer a alma de vocês, fortalecer o espírito de vocês, para que vocês continuem fazendo aquilo que vocês têm feito até agora, que é estado na linha de frente dessa pandemia. Porque não são apenas as pessoas que estão morrendo nos hospitais,
Muitas almas estão desesperançadas e aflitas. E os pastores têm sido sustentáculo na vida dessas pessoas. Muitas pessoas que não entraram sequer na igreja, hoje clica lá no canal no YouTube, clica no Instagram, clica no Facebook e escuta uma palavra que Deus manda através da sua vida e é edificado e as suas esperanças são renovadas. Então, vocês também estão na linha de frente, né? Então, a primeira lição, só para a gente relembrar e finalizar, nós não devemos desanimar. Pastores, não desanimem. Continuem sendo corajosos. A segunda lição, pastores, que nós aprendemos, que nós relembramos na verdade, as tribulações são leves e momentâneas. A glória de Deus é muito maior do que tudo isso que nós temos visto. E elas irão passar. E a terceira lição é que nós precisamos continuar olhando para o alto, continuar olhando para as coisas que são eternas, que são duradouras e que são para sempre, que é justamente a glória de Deus. E eu gostaria de finalizar dizendo apenas 3 coisas para vocês. As aflições, elas são pedagógicas, ou seja, elas nos ensinam. Quantas coisas nós não temos aprendido nesse tempo? Quantas coisas nós não tivemos que aprender, né? Que nos refazer. Vocês tiveram que se reinventar, né? Que se atualizar. Coisas que nos tiraram da nossa zona de conforto, de comodismo. Então, as aflições, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. A segunda coisa, as aflições passam. Nós estamos cansados de saber disso, que tudo isso um dia vai passar. E a segunda coisa, Deus está conosco em meio às aflições. Pastores, não desanimem. Muito obrigado pelo serviço excelente que vocês têm realizado em suas igrejas. Não abandonaram o barco, continuam cuidando de suas ovelhas, continuam pastoreando, continuam sendo ativos, continuam abençoando. Muito obrigado, pastores. Vocês estão na linha de frente. E sem vocês, sem os pastores, a nossa sociedade, as pessoas estariam desesperançadas, não encontrariam esperança. Vocês têm sido a voz de Deus para levar consolo ao aflito, aquele que tem aflição. Então, só me resta dizer feliz Dia dos Pastores, e a minha oração é que as igrejas de cada um de vocês continuem amando vocês, cuidando de vocês, e que os abençoe ainda mais depois dessa pandemia, porque verão como os pastores são capazes de se reinventar em meio às aflições. Então, é isso que eu gostaria de transmitir para vocês nessa manhã. Foi algo que Deus falou comigo e que eu senti que poderia compartilhar com os meus irmãos. Deus abençoe, pastores. Feliz Dia do Pastor e muito obrigado por essa oportunidade aqui. E agora eu passo a palavra, não sei se para o pastor Bezeval. Ou para o pastor Djalma. Maravilha, minha irmã. Amém. Amém. Meus amados irmãos, cada dia que passa, eu tenho a convicção de que esse trabalho nosso tem sido orientado pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa conferência teológica, os pregadores da semana de mentoria, e agora, essa palavra de Rafaela para nós, tudo isso indica que todas essas pessoas têm falado aos nossos corações, têm trazido a mensagem, o recado, e, sobretudo, o encorajamento do Senhor para as nossas vidas. Quando eu comentei, falei com alguém, dizendo que amanhã, ou seja, hoje, nós teríamos